Olá! Degustar a vida, constelação familiar. Estamos com a terapeuta de constelação familiar, Helena Gomes. Já voltamos. De volta, degustando a vida, constelação familiar. Nós estamos com a Helena Gomes, que é terapeuta de constelação familiar, entre outras terapias, né, uma formação terapêutica. E constelação familiar seria o que, Helena? Constelação familiar é uma terapia sistêmica e breve, que trabalha com questões que estão acontecendo na sua vida, mas que você não entende por quê, você não sabe de onde vem aquilo, você às vezes toma uma atitude, faz uma ação, mas você fala, poxa, por que eu reagi assim? Esses são temas que a gente pode começar para clarear a visão da constelação. E por que o nome, então, constelação familiar? Familiar deve estar associada à relação mãe, filho, filha, pais, que é o nosso núcleo, né? A nossa base. Mas por que constelação? Então, essa é uma terapia criada pelo alemão Bert Hellinger. E ele trouxe esse nome porque ele, observando em 50 anos ali de trabalho, ele via que as constelações no céu, elas têm um número de estrelas. Se você tirar uma daquelas estrelas, você não só desordena, desarruma, você pode destruir até o sistema e ela não irradia a mesma quantidade e força de energia. Ok. Então, ele trouxe isso para o trabalho do sistema familiar. Dentro de um sistema familiar, pertencem várias pessoas. Pais, mães, filhos, avós, bisavós, agregados. Eu posso não gostar de um ou de outro, mas eu não posso tirar aquela estrelinha dali, porque ela pertence àquele sistema. E o sistema só está completo quando todos pertencem, quando todos estão em ordem, quando todos estão numa boa harmonia, uma boa troca, uma boa compensação dentro das ações. Então, essa estrela tem que estar aí, que é o nosso sistema. Eu só tenho que aprender a conviver, ou essa estrela tem algo a me ensinar, na qual eu tenho que descobrir. Na verdade, assim, existem vários sistemas no mundo. Por exemplo, o nosso corpo é um sistema. Você pode conviver com várias partes do seu corpo, mesmo que você não goste. Mesmo que não seja exatamente como você queira, entende? Você não pode, por exemplo, vamos dizer que você tenha um fígado que está com algum problema. Você não pode simplesmente pegar lá e desaparecer com ele, entende? Você não pode arrancar metade do seu coração, porque o seu coração tem pensamentos bons, tem sentimentos bons, tem sentimentos ruins. Mas ninguém vive arrancando a metade ruim de nada, porque as coisas pertencem sempre a essa dualidade. Esse equilíbrio tem a ver com os dois Esse equilíbrio. Então, assim, todos nós fazemos parte de sistema. A cidade onde a gente vive é um sistema, o prédio onde você mora, o condomínio onde você mora é um sistema, o seu trabalho existe um sistema. Então, é um sistema e esse sistema tem hierarquia. Então, dentro de uma família, que é um sistema familiar, que a técnica, na verdade, tem um nome assim de terapia de constelação familiar e organizacional. Organizacional mais ligada a empresas. Então, organizando a casa. Organizando a casa e o trabalho, né? E a vida em si. Então, se você faz parte de um sistema na sua cidade, você pode tirar todas as coisas ruins que tem na sua cidade, as coisas que você não gosta, as coisas que você não concorda? Não.
né? Porque o que eu não concordo, de repente uma outra pessoa concorda. O que às vezes não é bom para você pode ser bom para um outro. Isso. Nós precisamos aprender a conviver com estruturas diferentes do nosso pensamento sem nos desestruturarmos. E isso exige uma base interna. Então a constelação, ela vai orientar você a você descobrir qual é o seu lugar dentro do seu sistema, dentro do seu trabalho. Eu posso dar um exemplo no seu trabalho, por exemplo. Vamos dizer que eu venho para trabalhar na sua firma. Ok. Eu estou recém-formada, dentro da área, e eu chego aqui com 1000 novidades. Mas você já está nessa firma há 5 anos. Um diretor já está na firma há 10 anos. Se eu chegar, mesmo que eu tenha novas ideias, eu tenho que chegar dentro da ordem, dentro do meu espaço. Eu posso apresentar as minhas novidades para somar. Eu não posso querer ser mais do que você nessa firma. Eu não posso querer ser mais do que o chefe, ou o organizador, ou o coordenador. Que já tem histórias, lembranças, vivências, e tem uma hierarquia de vivência. Nem sempre só porque você tem novidades e 1000 ideias quer dizer que você tem que ir para cima de quem já tem mais tempo de know-how, mais tempo de organização dentro daquela firma, entende? Até porque se ela não aplicou a tal ideia ainda, algo de repente aconteceu para isso. Não que não possa ser aplicada uma nova ideia, claro. Sim, e aí quando você une tudo, soma e todo mundo cresce. Temos sempre que somar e todo mundo organiza. E aquilo irradia e aquilo faz sucesso. Porque o sucesso vem também de uma ordem. Então numa família, por exemplo, eu podia te dar uma ideia. Existe o pai, a mãe e o filho. Essa é a base das constelações familiares. Pai e mãe vieram primeiro, filho veio depois. Então o filho honra pai e mãe. Enquanto a gente não compreende de várias formas essa realidade, a gente não estabelece dentro de nós uma estrutura de força que pode nos encaminhar para a vida de uma forma harmoniosa, leve e de sucesso. Até o respeito, né? Até tantas coisas a descobrir. Hoje em dia os filhos querem ser todos os pais. Né? Os filhos querem ser Porque imagina um filho dia, que o pai não teve a globalização, não teve a internet, porque tudo isso não tem 30 anos direito ainda, né? Imagina um filho da gente com o nível de globalização que ele tem, de conhecimento, e vão para fora, passam um ano, voltam, o mundo fica de repente pequeno para eles, eles têm um conhecimento amplo. Isso não faz com que ele hierarquicamente seja mais do que o pai dele e a mãe dele. Porque nós estamos falando de contextos muito mais profundos, entendeu? Estamos falando de estrutura, de base. Helena, preciso de um intervalo. Depois do intervalo nós vamos falar exatamente as problemáticas das quais você mais se depara com a constelação. Que é para quem está em casa, imaginar, estou com um problema com meu filho, de repente isso encaixa. Ou problema com a minha mãe, ou um sintoma, que você falou bastante do sintoma, estou com uma dor de cabeça, não sei de onde que é, de repente é algo familiar a ser resolvido. Degustar a vida, uma dica antes do intervalo. Já voltamos. Você quer saber se o seu ciclo menstrual é normal? Então assim, o ciclo menstrual, para a gente considerar que ele é normal, ele não precisa ser todo dia no mesmo dia do mês, todo mês no mesmo dia igualzinho, tá? Se ele tiver um intervalo de pelo menos 25 dias entre uma menstruação e outra, até 35 dias, a gente considera que esse ciclo tem um intervalo normal. E quanto que é a quantidade normal? A menstruação pode durar de 3 até 7 dias, certo? E algumas pessoas menstruam uma quantidade maior e outras uma quantidade menor. O que acontece é que se você tem coágulo, como se você sai aquelas bolas de sangue quando você está menstruando, isso já não é normal, isso é sinal que você está sangrando demais. Tá? Mas tem gente que sangra bem pouquinho e é normal.
Isso não quer dizer que você tenha alguma doença, mas isso pode estar associado, esse aumento da menstruação, ele pode estar sendo um sinal de que você tem mioma, pode ser um sinal de que você tem algum cisto ou alguma outra alteração hormonal. Nas fases que a gente está começando a menstruar, então a menina logo que começou a menstruar e a mulher quando está parando de menstruar, quando está chegando na menopausa, é comum que a menstruação não seja muito regular, que às vezes passa 40, 50, até 60 dias sem menstruar, mas isso é normal da fase que você está passando por uma alteração hormonal. Fora isso, você tem um ciclo que pode variar muito de uma pessoa para outra, mas sempre atenção à quantidade, que isso sim pode ser um sinal de doença. Degustar a vida, de volta. Aqui nós estamos num sistema, numa constelação. Uma constelação. E o assunto de hoje, constelação familiar, de volta com a Helena Gomes, terapeuta de constelação familiar. E nós já falamos o que é. Agora eu quero saber exatamente que problemática podemos resolver. De repente, aquele desmaio ou aquela dor de cabeça que está incomodando, aquela falta de ar. Pode ter a ver com algum desequilíbrio nesse sistema familiar? Pode. Pode? Pode. A gente trabalha com muitas dinâmicas olhando para esses sintomas. Muitos sintomas, você já reparou que a pessoa fala assim, não, eu tenho um sintoma de uma dor de cabeça, mas minha mãe tinha, meu pai tinha, até uma tia minha, uma avó. Já vem de família? Já vem de família e a pessoa põe um ponto nisso. É uma crença limitante. Que te limita. Nas constelações familiares, quando a gente vai trabalhar um sintoma na nossa leitura é o meu corpo anunciando. Olha, tem alguma coisa aqui que você precisa ver. E o sintoma vem. E o sintoma incomoda. E o sintoma mexe com você. Te faz você trazer um questionamento. Mas por que isso? Sem se vitimizar, né? Oh céu, ó vida, que dor de cabeça. Mas por que? O que me causa essa dor de cabeça? Exatamente. Então, muitas vezes a gente tem que pensar, a gente não traz só códigos genéticos da nossa família. Mas trazemos. Nós trazemos, mas trazemos também códigos energéticos. Então, dentro da constelação, a gente estuda muito a questão assim do fluxo do amor. O fluxo do amor, ele pode ser um amor que adoece ou um amor que cura. Então, por exemplo... Amor que adoece? Como o amor adoece? Adoece. Vou te dar um exemplo. Tem uma mãe e um pai e um filho. Vamos dizer que essa mãe estava esperando um bebê. E aí, na hora, o bebê nasce e tal, não sei o quê, mas nasceu com alguma doença, esse bebê morre. E o pai entra em depressão, ou a mãe entra em depressão. Aí aquele filho que está ali junto, assistindo, toda aquela expectativa, vem aquela dor desse evento, ele vê o pai ou a mãe em depressão. E o filho, por amor ao pai e à mãe, é como se ele dissesse lá dentro do coraçãozinho dele, mamãe, papai, eu vou dividir essa dor que vocês estão com você. Eu também vou ficar depressivo. Se contagia. Contagia por um fluxo de amor que é o amor que adoece. Porque se eu fico com essa abraço com você, essa depressão, abraço a depressão do meu pai ou da minha mãe, eu ajudo a curar a depressão deles? Não. Ou não sei. Não vai curar, mas ele vai observar no outro. Não sei. Não, eu não ajudo a curar a depressão quando eu adoto o mesmo sistema. Entendi. Mas se eu
eu posso entrar nesse fluxo do amor que adoece ou no fluxo do amor que cura, que é, puxa, eu estou vendo meu pai e minha mãe com depressão, mas, olha, eu vou estar junto com você. Eu estou junto com você, pai, eu estou junto com você, mãe. É diferente de você querer abraçar os sintomas que a pessoa tem e que ela está vivendo. Precisa de força nesse momento, energia, outro amor. Quando eu quero adotar os sintomas que um pai e uma mãe estão sentindo, na verdade é uma prepotência minha, porque eu estou invertendo a ordem. Eu sou filha, eu sou pequena. Eu não sou mais do que meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe estão passando por isso, a força para superar isso, eu não posso dizer que não é deles. A força para superar qualquer dificuldade está na pessoa. Quando eu quero adotar esse mesmo sensação que eles estão, eu estou desonrando, eu estou não confiando na força que eles têm internamente. Nossa. Entendeu? Então a constelação, ela vê numa visão mais profunda as coisas. Eu posso dar esse exemplo de um amigo, por exemplo. Você é minha amiga, alguém lá te magoou. Aí você chega pra mim magoada, puxa, fulano me magoou. Eu falei, então eu não vou mais falar com aquela pessoa também. Eu vou lá e vou bater nela, eu vou lá e vou brigar com ela. Não é necessário. Isso resolve o problema? Não. É um fluxo de amor? Mas é um amor que adoece e não cura. Agora, se eu virar para você e falar, puxa, fulano te magoou, olha, tudo bem. Quando você estiver forte, legal, você resolve isso com ele. Mas o que você precisar contar de mim, conta comigo. Eu sou sua amiga, estou aqui. O que você precisar. Esse amor é o amor que cura. Esse é o amor que cura. Adoramos o amor que cura. Porque eu digo para você, olha, esse é um problema seu, mas o que você precisar de mim, eu tô junto. Então eu fico junto, mas eu não me misturo. É diferente. Um pouco difícil, porque quando nós estamos no sistema, né, juntos e misturados. A gente se mistura e é isso que cria um monte de problemas. Eu me misturo e me emaranho. Acaba se envolvendo na problemática do outro. E acaba jogando para baixo ainda, exatamente. Em vez de nivelar para cima. E quantas vezes depois você vai lá naquele amigo e fala, puxa, realmente eu achei que você tinha me tratado mal, mas agora eu tô vendo de uma outra forma. E se eu fiquei de mal com ele, quem vai ficar com a cara grande? Entendeu? Como se envolver num relacionamento entre marido e mulher, né? Também, as o filho que quer se envolver demasiadamente numa, não sei se é traição ou até num desentendimento de um casal. Eu acho também que é prepotência demais de um filho. É prepotência, mas é pelo amor. É de uma forma assim, é por amor que o filho faz isso. Ele vê a mãe sofrer, ele vê o pai sofrer. Ele ama tanto, o amor de um filho é tão grande que ele é capaz de dar tudo. E ele é capaz de sair até às vezes de um próprio destino e ficar ali parado no destino da mãe ou do pai. Não, meu pai traiu minha mãe, eu vou ficar então junto com a minha mãe. Ele faz uma aliança com a mãe. Por pena, por dó? Ou por pena, por dó, ou achando que isso vai resolver a situação dela se sentir. Vai cobrir uma carência da qual ela necessita de um outro lado, feminino ou masculino? Pode ser qualquer coisa, na constelação é assim. Você entra e você não tem nenhuma intenção. Quando você não tem intenção e entra querendo olhar para uma solução, a solução aparece. Então, eu preciso de mais um intervalo e no próximo bloco eu quero solução. Já falamos que as problemáticas existem. Queria que você me dê alguma dica de técnica ou a dinâmica que se realiza e pode melhorar esse sistema. Antes de fechar esse bloco, dica de degustar. Já voltamos. Não, tristeza e depressão não são a mesma coisa, né? Tristeza são as oscilações normais que nós temos no nosso dia a dia. Muitas vezes, consequências de eventos que aconteceram na nossa vida. Quando você tem a perda de um ente querido, você acaba ficando triste. A tristeza por si só, ela não constitui um problema médico a ser tratado. Ela vai passar a ser um problema que necessita de tratamento a partir do momento que ela
se constitui como um dos sintomas da depressão, que é uma doença já descrita e caracterizada que tem vários componentes, como a tristeza, a angústia, a falta de ânimo para fazer as coisas, a falta de apetite, uma sonolência excessiva e, por final, uma desesperança. Isso sim constitui um quadro depressivo, que necessita de uma intervenção maior. Nosso último bloco de degustar a vida, constelação familiar. Fiquei com aquela expressão confusa de dúvidas, a gente ficou discutindo isso. Mas um pai que fica deprimido, o filho também fica, esse amor que em vez de cuidar é amor que... Amor que cura ou amor que adoece? Adoece. Eu já falei, uau, um amor que adoece? Existe amor que adoece? Ficou um pouco confuso, mas é o que é, né? É a realidade. É o que é. Né? Quantos atos a gente faz por amor, mas não olhando para uma solução. Olhando, às vezes, por uma necessidade sua, do seu ego, do seu pensamento, da sua forma de ser. Ego, cabeção, como você diz, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Deixar vir essa coisa pura, né? Essa energia boa, esse amor de uma outra maneira. Você falou a palavra-chave, solução. E a constelação familiar, ela traz essa... Você falou que a palavra é breve, né? Ele pontua. É breve. É uma terapia breve, você faz de uma vez só. Você pode fazer até algumas sessões para organizar algumas coisas, mas é uma terapia breve, ela é enfática, ela olha para a solução, a condição é essa. E aquela urgência da gente querer resolver alguma coisa faz com que a gente queira olhar para a solução. Então, muitas coisas se desordenam, muitas coisas ficam sem compensação, muitas coisas a gente quer excluir da nossa vida. Quando isso acontece dentro de uma geração, uma exclusão, uma falta de ordem, nas gerações seguintes, na próxima, na primeira geração ou segunda geração, alguma pessoa vai representar essa pessoa que foi excluída, essa pessoa que não teve um lugar, entendeu? Então, vou te dar um exemplo. Isso há poucas gerações atrás. Vamos dizer que lá no meu bisavô chegava uma filha dele e falava: papai, queria falar com você, eu tô grávida. E aí o pai, criado em todo aquele regime tradicional, virava e falava: ok, minha filha, arruma sua mala, você pode partir. E aquela pessoa fazia isso, arrumava a mala e partia grávida. A família nunca mais viu, a família nunca mais ouviu falar, não sabe se aquela criança vingou, se não vingou e onde está aquela filha. Na geração seguinte, alguém vai ter alguma atitude para trazer uma inclusão para essa pessoa, porque todas as estrelas que pertencem a uma constelação têm que estar. O pertencimento é um direito daquele sistema. Para aquele sistema não se desorganizar, aquela pessoa precisa ser representada por alguém nas gerações seguintes. E isso acontece por um movimento puro da nossa alma, um movimento puro de amor do próprio sistema, das forças e energias que regem aquele sistema. É fantástico, não? É fantástico. E você tem casos de exemplos de soluções disso, não tem? De soluções, tenho. Por exemplo, eu fiz uma constelação recente, foi uma constelação super forte, praticamente a família toda estava, praticamente não, todos da família estavam presentes. E
quem pediu a constelação foi a mãe. E a mãe sentia uma canseira, um desânimo no corpo. E ela acordava de manhã, fazia tudo, procurou alimentação, procurou médico, então não tinha nada, fez todos os exames. E conheceu através de alguém, olha, vai nas constelações familiares, põe esse tema. E ela colocou esse tema, que era um cansaço, que ela não resistia. Ela queria se jogar e ficar parada, quase uma depressão, assim, né? Então nós colocamos, quando nós colocamos a constelação, eu faço algumas perguntas pertinentes, porque o terapeuta ele entra no campo. E quando ele entra no campo, ele começa a perceber que ele tem que fazer tal pergunta, vem uma imagem pra gente. E me veio a imagem de perguntar para ela se ela era filha única. Ela disse que não. Você teve quantos irmãos? Tantos. E você sabe se sua mãe perdeu algum irmão? Ela disse não. E baixou a cabeça e olhou para o chão. E imediatamente me veio a pergunta, e você? Você tem quantos filhos? Ela falou 2 e baixou a cabeça de novo. Aí eu falei, e você já teve algum filho que você perdeu? Sim. E baixou a cabeça e ficou e começou a chorar. E aí deixei ela se recuperar e ela falou, eu fiz. Eu falei, você fez um aborto? Foi isso? Ela disse, foi. Aí eu falei, alguém aqui para representar? Você sabe se é menino ou menina? Ela falou, menino. Na hora me veio, ela baixando a cabeça de novo, eu falei, foi mais do que um aborto? Ela falou, foi. Foram 2. Então vem aqui 2 pessoas. Você acha que foi um menino e o outro? Eu penso que foi uma menina. Peguei uma pessoa para representar menino e menina. Eles entraram no campo, eles já se sentaram, porque já estavam identificados, óbvio, com a criança. Quando senta, já se identifica com a criança. Em seguida já deitaram e a menina perdeu totalmente a força, se arriou no chão e fechou os olhos. E o menino abria e fechava os olhos, olhava para a irmã, mas não tinha força. Então chamei a mãe, coloquei ela dentro do campo e falei, olha para eles. E fala para eles, eu não quis vocês. Tem a ver com o processo de rejeição? Não, nada, não tem nada a ver com isso. Só um acerto entre eles. A constelação familiar não tem nada a ver com psicologia. Nada. É um trabalho totalmente à parte. Né? Então, assim, não tem essa avaliação, não busca por esse jeito. Você entra e você recebe informações do sistema. Você não entra para fazer avaliações. Sensações. Sensações. Eu falei para ela, bom, eu não quis vocês. Então é a mesma coisa que dizer, eu matei vocês. Que realmente. E quando ela falou isso, imediatamente a menina levantou e abriu o olho e olhou para ela. E o menino em seguida levantou e sentou. Aí ela falou, realmente eu não quis vocês. Mas agora eu vejo. Vocês nunca me saíram do pensamento. Falei, fala isso para eles. Eu lembrei de vocês todos os dias da minha vida. Eu olho ela tinha mais 2 filhos. Eu olho para os meus outros 2 filhos e várias vezes eu penso em vocês. Eles ficaram super alegres, levantaram e saíram correndo e abraçaram essa mãe. E foi uma choradeira sem fim, assim, mas de emoção. Abraçaram e aí eu continuei dando as frases para ela de solução. Vocês pertencem. Pertencimento. Pertencimento. Porque eram 2 estrelinhas que tinham lá e os irmãos não sabiam e os irmãos estavam na plateia, se emocionaram e eu chamei os 2, chamei o pai que estava na palestra também e ali a gente ordenou uma família inteira. E o menino que estava representando o aborto do menino, né? Ele era extremamente parecido com o filho que estava vivo. Então ali naquela hora todos os 4 filhos estavam vivos. E o pai, assim, também ele falava, puxa, eu agora estou sentindo que saiu um peso dos meus ombros, porque a sensação é automática no corpo. A palavra que você disse é a sensação, é viver aquilo, é estar presente. Você está curando naquela hora, curando as células, curando o sistema, curando todo o sistema familiar.
Então eu ordenei a família deles. Coloquei quem era o mais velho, quem era o mais novo e coloquei eles junto dos pais e o olhar deles, o sorriso. E você vê, aquelas duas crianças estavam mortas. Mas ali naquele momento, quando elas foram reconhecidas, eu matei vocês, eu não quis vocês. Mas agora eu vejo. E eu tomo para mim a responsabilidade disso e a dor disso e o peso disso e ficou leve. Por quê? Porque teve uma inclusão. Aquelas duas crianças foram excluídas. E naquele momento, é como se entrasse num túnel do tempo, fosse naquele momento e incluísse aquelas pessoas. Olha, vocês são nossos filhos. E nós vamos dar um nome a vocês agora. Quem quer escolher o nome? A menina quis escolher o nome do menino e o menino quis escolher o nome para a menina. Vocês pertencem. Nós agora temos vocês no nosso coração. Então os irmãos agradeciam um ao outro, pô, muito obrigada por você ter ficado, muito obrigado por você agora estar pertencendo à nossa família. Então assim, o cansaço, aí eu acompanho esses casos, né? Então o cansaço da mãe sumiu, desapareceu, ela voltou a trabalhar, porque já não trabalhava, porque não permitia esse cansaço dela que ela trabalhasse. Os meninos conseguiram, assim, entrava no emprego, saía do emprego, entrava no emprego, super talentoso, saía do emprego. Por quê? Porque ele achava que ele era o filho mais velho. Ele não era o filho mais velho. O mais velho foi o primeiro menino que foi abortado. Então, o primeiro abortado era o mais velho, ele era o segundo filho. Quando ele encaixou no lugar dele, ele pôde se encaixar dentro do emprego. Entrou no emprego, tem 6 meses que a gente fez essa constelação, não saiu mais. Não ficava um mês no emprego. O importante é a gente incluir onde a gente tem que estar. Então, aquela estrela tem que estar onde tem que estar. Tem que estar onde tem que estar. Porque não tem julgamento nenhum na constelação, nós trabalhamos com fatos. Só que houve uma inclusão e uma ordenação de toda a família, entende? Okay. Então, assim, imagina, o outro pôde arranjar um emprego e ficar. São casos de sucesso, já não temos mais tempo, né? O pessoal já pediu o nosso tempo, mas é bem importante isso, eu entendi que é valorizar as sensações, né? E pertencer, estar incluído. Estar incluído. Preciso finalizar nosso programa, mas antes disso eu queria que você me dissesse o que é degustar a vida, já que o nosso tema é degustar a vida. O que é degustar a vida para Helena? A terapeuta Helena. Degustar a vida para mim é viver no presente, aqui e agora e intensamente. Então, quando eu estive aqui, eu estive inteira, de corpo e alma. Eu dei o meu melhor para essa vida agora. Para mim, esse degustar da vida. Então, é esse recado para quem está em casa. Que muito obrigada pela presença de vocês, mas estejam presentes, né? Aqui e agora. Que nós degustamos. Obrigada, Helena. Obrigada. Espero vocês no nosso próximo programa.